Hoje a gente vai falar um pouco sobre renda fixa e variável, vai exemplificar um pouco mais das duas, para vocês entenderem como funciona. Tradicionalmente, o brasileiro ele prefere uma segurança da renda fixa. Então isso é nosso do brasileiro por conta de todos os eventos históricos que já aconteceram. Porém, a gente gosta de uma vantagem em tudo. Claro que com a queda de juros, a gente vê mais pessoas buscando renda variável, porque os retornos hoje em dia com esses juros que a gente tem da Selic atualmente de 10, não é tão viável você colocar uma quantia de dinheiro, principalmente quando essa quantia de dinheiro ela não é tão relevante do ponto de vista de rendimento. Pessoas buscam a renda variável por conta disso. Investimento em renda fixa é quando você empresta o dinheiro por uma taxa de juros remunerada. Mas existem renda fixa que elas podem ser variáveis. Existem renda fixas, por exemplo, que ela tem um nível de risco maior do que outras rendas fixas, mas elas são um pouco mais seguras. E a gente tem título público. O que é título público? É um título em que o governo emite através do Tesouro Direto e que ele estipula o rendimento através desses títulos públicos. A gente tem CDBs, que são emitidos por os bancos também, e já tem uma taxa fixa estipulada por contrato juntamente com as pessoas físicas. LCI, muita gente escuta, letra de crédito imobiliário ou letra de crédito de agronegócio. Eles são emitidos através dos bancos e ela é isenta de imposto de renda. E debêntures. Debêntures a gente escuta falar, existe a negociação com as empresas e com o banco, onde o banco intermedia essa linha de investimento, que para a empresa é uma linha de crédito, onde o banco ele é remunerado pela diferença e o investidor é remunerado por esse empréstimo que você faz. É investimento de renda fixa, a gente tem uma segurança maior, tem uma previsibilidade maior, e os rendimentos são conhecidos no momento da aplicação através de contrato. Então, renda fixa, previsibilidade, renda variável, volatilidade. A renda variável é um investimento onde eles não são previsíveis. A gente investe o nosso dinheiro comprando alguma coisa, onde aquela coisa existe um valor e a gente tem a oportunidade de ter um valor não estipulado no momento do acordo, do contrato que foi firmado entre as duas partes. Exemplos disso: participação do capital da empresa são as ações. ETFs, então são os fundos que replicam o índice de mercado. A gente vai fazer um investimento diretamente em alguns índices que estão lá disponíveis, fundos imobiliários. E quais são essas características de investimentos em renda variável? É um retorno incerto, obviamente varia, e o maior potencial de retorno. A gente traz esses dois temas para que a gente pule para as CFDs, que é onde a gente está dando foco aqui no nosso grupo de investimentos. Muita gente fica imaginando que operar em bolsa, operar derivativos, necessita de um grande capital, mas isso não acontece com CFDs. Porque diferentemente de você comprar empresa, aqui no derivativo você está investindo em possibilidades de aumento ou queda das posições de empresas. Você pode investir com pouco dinheiro. Diversificação, então você pode diversificar um pouco mais os tipos de investimento que você vai ter. Lembrando que você não está comprando uma posição empresarial. Você está fazendo um contrato entre partes em que você está fazendo uma aposta de que ela vai atingir um determinado nível. O CFD, ele é um contrato entre duas partes, normalmente escrito entre comprador e vendedor. A gente tem um risco de ganho maior investindo um dinheiro baixo, mas a gente tem uma oportunidade de crescimento derivado aos valores que serão investidos. Eles são frequentemente negociados em alavancagem, então o que significa que a gente pode depositar uma pequena fração e ter uma negociação positiva, vantagens e desvantagens, flexibilidade, diversificação, alavancagem, desvantagem, risco de perda, complexidade, como funciona o investimento em ação através de CFDs. Então a gente compra uma ação de uma empresa X a $10 e ele tem uma alavancagem de 10 para 1. Então o cenário de ganho, como é que vai funcionar para que você saiba o valor de ganho daquela operação e como é que funciona o cálculo disso? A sua ação ela subiu para 11, ganho é igual a 11 menos 10 vezes 10. Tem um valor encontrado de 10 por ação. Em um cenário de perda, a ação cai para $9, então o seu cálculo vai ser 10 menos 9 vezes 10. $10 por ação. Caso o investimento seja em commodity, como por exemplo o ouro, e no ouro a gente não fala por quilo, a gente fala por onça, por isso que tem ali barra onça. Então a gente compra uma CFD de ouro a 1.000
$1.800 a onça, com alavancagem de 20 para 1. Então, o cenário de ganho sobe para 1.820, então ganha 1.820 menos 1.800 vezes 20, $400 por onça. Cenário de perda, o ouro cai para 1.780, perda é 1.800 menos 1.780 vezes 20, que é igual a 400 por onça. A gente vai utilizar duas estratégias na plataforma. Existem algumas outras estratégias dentro da análise e operação de CFDs. Qual é a definição do day trade? Day trade é compra e venda de CFDs no mesmo dia para a gente aproveitar os movimentos de preço de curto prazo, comprando e vendendo CFDs de uma ação volátil com pequenas oscilações diárias. A gente vai utilizar algumas estratégias, como por exemplo stop loss, colocando o limite aqui da minha ordem de perca, ou eu estou colocando o limite aqui da minha ordem de retirada de lucro. E tem o scalp, que a definição do scalp é executar várias operações rápidas de pequenos lucros em cada uma. Então, operar CFDs em moeda com oscilações mínimas em minutos. A gente precisa ter uma conta positiva para que a gente mantenha o nosso BR na plataforma de investimentos através de CFDs dessa maneira e garanta para vocês uma longevidade nos investimentos. E metodologia que a gente utiliza da Inside. Então, a pessoa que estiver interessada a participar junto com a gente vai utilizar inicialmente para esse tipo de investimento a Zen Stocks, que é a plataforma que a gente achou mais fácil de manusear e que a gente vai estar instruindo vocês a se cadastrarem. Vocês vão fazer um aporte mínimo inicial de no mínimo $200 para que vocês façam esses investimentos. Foi conseguido junto com a plataforma uma bonificação de 100% desse valor, então vocês vão ter na plataforma $400 disponíveis para fazer investimentos nas ações e nos derivativos. Eu sou um especialista em finanças, sou administrador, tenho conhecimento na área de derivativos, eu conheço bancos no mundo inteiro, então eu vou encaminhar calls para vocês para a gente comprar ou vender ações, trazer vocês para um cenário de investimento, trazer vocês para um cenário do que deve se fazer, tirar algumas pessoas que ainda não estão imersas nesse mundo de investimento, conhecer uma plataforma diferente, conhecer uma metodologia de raciocínio diferente para fazer investimentos para a vida de vocês e conseguir ganhar uma grana. Renda fixa, a gente empresta dinheiro, é remunerado por esse dinheiro. Obviamente que a gente tem uma previsibilidade através de contrato maior do que a renda variável, mas os nossos ganhos eles são minimamente proporcionais ao risco. Assim como a renda variável, a gente tem algumas opções de ser dono de empresa, comprar derivativos daquela empresa, outros fundos ou outros créditos que a gente pode possuir, em que a gente proporcionalmente terá uma volatilidade maior e um risco maior proporcional aos ganhos que também são maiores. Eu queria agradecer a vocês, mais uma aula, terceira aula. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Se você não está inscrito no YouTube, se inscreve lá. Se você tem um perfil profissional no LinkedIn, vai lá, consulta, vê minha experiência também. Espero poder estar contribuindo com vocês. Vamos trocar ideias sobre isso.